Leitura do livro A História de um Anjo, A Vida nos Mundos Invisíveis, de Roger Bottini Paranhos. Obra mediúnica orientada pelo espírito Hermes. Sexta edição, 2007, Editora do Conhecimento. Capítulo 3. Um anjo chamado Gabriel. Saindo do grande palácio, percebi que o dia já estava chegando ao seu fim. O sol começava a preparar o seu espetáculo diário dos fins de tarde. Naquele ambiente celeste, a cena se fazia mais bela. No lado oposto do grande lago, em meio a dois montes, o sol tomava posição digna de uma pintura dos mais célebres artistas. A refrescante brisa do final da tarde revigorava-nos. A natureza convidava-nos a respirar profundamente aquele divino alimento espiritual. Algumas flores começavam a fechar as pétalas para o repouso noturno. Outras começavam a acordar para um belo espetáculo que narrarei à noite. Os pássaros também começavam a retornar para os seus ninhos. Bentivis, canários, sabiás, viuvinhas, cotovias e outros, proporcionando um grande espetáculo com seus cantos e revoadas. Imaginei o que deveria ser o amanhecer naqueles sítios. Hermes, chamando a minha atenção, tirou-me do deslumbre ante aquele mundo encantado, dizendo: estamos caminhando em direção ao vértice esquerdo do grande triângulo. Se virarmos à direita e seguirmos reto, subiremos ao vértice superior, onde encontraremos o grande templo da união divina. Mas seguiremos por aqui, a meio caminho entre a Casa da Sabedoria e o hospital. Fica a creche de Mariana, onde encontraremos Gabriel, como disse um daqueles rapazes. Sim, um dos rapazes havia dito que no final da tarde ele iria a essa creche para brincar com as crianças. Fiquei me perguntando como ele seria, alto ou baixo, pele clara ou escura, cor dos olhos, cabelos, etc. Pelo visto, simpático, pois gostava de crianças. A caminhada ao lado de Hermes transcorreu recheada de emoções e experiências agradáveis. Os caminhos que seguíamos estavam sempre movimentados com a presença de belíssimos espíritos, todos com a tradicional túnica branca e com um franco sorriso no rosto. Perguntei então ao meu irmão se na cidade havia algum meio de transporte. Não, Roger, a capacidade de volitação é algo corriqueiro para estes irmãos evoluídos, não se fazendo necessário empreender mais do que ligeira força do pensamento para transpor em longas distâncias. Aceitei a afirmação de Hermes com serenidade, porque por diversas vezes havia lido em obras espíritas sobre o fenômeno, no qual espíritos com relativa evolução transpunham grandes distâncias através da força do pensamento. Logo, vimos um prédio com decoração tipicamente infantil, e ao seu redor os tradicionais brinquedos que fazem a alegria da garotada, sempre cercado pela exuberante natureza, com árvores imensas nas quais balanços estavam instalados, tudo embelezado por um perfeito gramado. O verde vivíssimo da grama formava par perfeito com aquelas crianças lindas, todas com as túnicas brancas e com cordéis azuis ajustados à cintura. As meninas com tiaras floridas, prendendo os cabelos, e os meninos com longos cabelos soltos, esvoaçando ao vento no final da tarde. Aquela intrigante brisa estimulou-me uma pergunta. Esta brisa ocorre todos os dias no mesmo horário? Sim, respondeu o meu amigo, mas não é só a brisa. Em certos dias da semana, cai uma chuva rápida, também no final da tarde, para refrescar as plantas e a atmosfera. Às vezes, continuou Hermes, chove com sol, permitindo um bonito espetáculo da natureza. Mas logo após a chuva, o tempo volta a ficar belo e ensolarado para o tradicional pôr do sol. Mas como ocorre esse fenômeno? Parece-me controlado? Mas sempre é controlado. É o conjunto das aspirações desses irmãos equilibrados.
Todos vibram na mesma frequência, permitindo que direcionem seus pensamentos para manter um clima agradável. De resto, a natureza segue o comando dos moradores para que o clima se mantenha perfeito. Da mesma forma, no plano material, temos terremotos, maremotos, tempestades, vendavais, enchentes, etc. Tudo fruto da perturbada sintonia mental dos encarnados no plano físico. Aqui também, o tempo pode ficar nublado no início da tarde, mas só quando está quente. E então, a brisa se faz presente. Quando o tempo retorna aos padrões idealizados, o céu volta a ficar limpo e a brisa cessa até o entardecer. Hermes pegou-me pelo braço e convidou-me a tirar os olhos do céu e direcioná-los para Mariana, que, junto com algumas assistentes, corria para lá e para cá com as crianças. Vê a alegria que reina nos planos de luz? E há quem pense que somos fantasmas a perambular em meio a uma nuvem fumacenta. Dirigi-lhe um sorriso franco e voltei meu olhar para aquele alegre grupo. Pensei em certos homens encarnados que só buscam a alegria através dos estúpidos vícios e festas degradantes. Quão longe estão da verdadeira felicidade? O irmão Hermes, captando meus pensamentos, apenas disse: Tens razão, meu amigo, tens razão. Mariana, a exemplo de todos os habitantes desta cidade, demonstrava no envolvimento com as crianças a beleza e a meiguice dos anjos de Deus. Com notável competência, ela coordenava as atividades daquele grande número de crianças, o que também não era tão difícil, porque as crianças demonstravam uma educação e um respeito incomuns. Mesmo a alguma distância do grande complexo hospitalar, evitavam a gritaria vulgar e as atitudes caprichosas das crianças longe deste grau evolutivo. Elas mantinham apenas o burburinho ingênuo e arteiro da fase infantil. Estas crianças, perguntei, que desencarnaram na fase infantil, permaneceram por quanto tempo com a forma espiritual de crianças? Aqui é o reino dos céus pregado por Jesus. Só são encaminhados para cá almas de considerável luz. Estes espíritos detêm um grande poder de comando sobre seus perispíritos. Basta adaptarem-se ao novo meio e, em questão de dias ou semanas, já recuperaram a forma adulta no mundo espiritual. Ao contrário dos espíritos primários, a grande maioria deste planeta, que muitas vezes desencarnam na infância com pouco ou nenhum poder de comando sobre si e terminam tendo que aguardar seu crescimento como se encarnados estivessem. Aqui, a rotatividade é alta. Estas crianças em poucos dias já estarão em trabalho e estudo profundos, prosseguindo em suas respectivas jornadas. Enquanto, nas colônias espirituais menos iluminadas, os educandários infantis acompanham a mesma criança por anos e mais anos, muitas vezes até sua reencarnação no mundo físico. E por fim, Hermes arrematou: tudo depende do nível de desenvolvimento espiritual de cada um. Realmente, cada espírito é um filho imortal de Deus, e cada um está em um degrau diferente da escala evolutiva. Conduzindo-me pelo braço, Hermes convidou-me a ingressar no prédio. Caminhamos em direção a uma formosa moça que vestia a tradicional túnica utilizada por todos os habitantes do Império do Amor Universal. Espíritos libertos da vaidade humana rejeitam o uso de joias ou roupas que venham a diferenciá-lo de seus irmãos. O único patrimônio que demonstram possuir é a riqueza dos seus corações. Aproximando-me da moça, observei que conversava com um menino, nestes termos: Flavinho, está na hora de crescer. Já brincastes bastante? Ah, tia, só mais um pouquinho. Já estás há 2 semanas dizendo só mais um pouquinho. Gostei da forma como ela disse esta frase. A criança compreendeu que não se tratava de repreensão, mas sim de um conselho fraterno, e a moça continuou: E não esquece que existem outros irmãos nossos chegando da crosta, e a casa está lotada. Lembrando da necessidade de ser solidário, Flavinho mudou a fisionomia como se estivesse se libertando de um torpor e acrescentou em um tom de voz adulta: Tens razão, minha irmã. Ela sentiu com um olhar fraterno, e ocorreu o inesperado para mim.
O menino começou rapidamente a retomar a sua forma adulta, como se fosse um processo de computação gráfica tão comum nos comerciais de televisão e videoclipes entre os encarnados. O homem feito olhou para si e, vendo que havia concluído a transformação, dirigiu o olhar para a moça com intraduzível gratidão, no que ela arrematou: "Não estás te sentindo melhor assim?" E ambos se abraçaram. Retiramo-nos para o pátio e Hermes confidenciou-me um largo sorriso. Normalmente, o processo de crescimento é natural. Quando as orientadoras percebem, eles já estão crescidos, mas às vezes é preciso dar um empurrãozinho. Aquela visita estava sendo muito produtiva, tanto pelo aspecto científico como pela alegria daqueles bons momentos. Com crianças por perto, tudo torna-se mais belo e feliz. Deus é sábio em tudo. Imaginem um reino perfeito como este sem crianças. Aqueles que não creem na existência de crianças aqui, lembrem-se da máxima de Jesus: "Deixai vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus." Estava eu novamente perdida em minhas reflexões quando o atencioso amigo chamou-me para observar um grupo de crianças. Dirigi minha atenção ao grupo e percebi de pronto que o adulto que estava entre elas era Gabriel. Na verdade, mais parecia uma criança, tal o entrosamento com os pequeninos. Olhei fixamente para ele. Ele aparentava ter a constituição física de um homem de 30 anos. A sua altura notei ser em torno de 1,80 m. Poderíamos considerá-lo um porte médio, nem fraco e nem magro, nem forte e gordo. Vestia-se com a tradicional túnica branca e na cintura trazia um cordel dourado. O tom de sua pele, naquela tarde, mostrava-se divinamente claro, mas sem mancha alguma, como é comum entre as pessoas de cútis clara. Seus olhos demonstravam um misto de amor e sabedoria. Eram verdes claros, combinando perfeitamente com os longos cabelos castanhos, quase louros. Os belos cabelos cresciam até a altura dos ombros, sendo que nas costas formavam um V, terminando os últimos fios na altura das omoplatas. Tudo em Gabriel mostrava-se perfeito. Naquela tarde inolvidável para mim, nariz, boca, dentes, braços. As suas mãos demonstravam ser senhoras de poderosa energia, mas o que mais me impressionou foi a constante luz que o envolvia, principalmente na região do coração, que por certo demonstrava os grandes valores que ali abrigavam. Todos no império do amor universal sabiam que Gabriel poderia viver em cidades astrais mais evoluídas, até mesmo na esfera de Jesus, mas, por amor a todos, ele ficava para auxiliar nas atividades daquela cidade que ele tanto amava. Também, os laços do coração o mantinham ali, cidade através da qual ele prestou numerosos serviços à obra cristã, e cidade na qual residia sua alma gêmea, Étel, que mais tarde conheceremos e que, junto com Gabriel, centralizará os acontecimentos dessa narrativa. Todos haviam encerrado as atividades recreativas, com exceção do grupo de Gabriel. As crianças o olhavam com profunda admiração e ouviam suas palavras com notável interesse. Vistos serem todos espíritos evoluídos, apenas aprisionados temporariamente à personalidade infantil, o assunto das brincadeiras não poderia ser outro: sabedoria. Aproximei-me e acompanhei o anjo de Deus conduzindo a brincadeira. Digam-me, por que devemos perdoar os nossos semelhantes? Mal Gabriel terminou a pergunta e um dos jovenzinhos levantou-se, para melhor ser ouvido, e solicitou a oportunidade de dar a resposta no que foi autorizado pelo divino instrutor. Devemos perdoar os nossos irmãos, porque compreender as falhas alheias é um ato de amor e respeito a Deus e àqueles que o nosso Pai colocou em nosso caminho. O perdão ilumina o pecador e o ofendido, enquanto a revolta e a crítica alimentam o ódio e afastam-nos da verdade e do amor de Deus. O irmão Hermes teve que me segurar, para que eu não caísse sentado, assombrado com o que via, ou melhor,
ouvia. Divertindo-se com a minha surpresa, o nobre instrutor esclareceu-me. Calma. Lembra, eles são espíritos iluminados, estão apenas temporariamente vivendo a fase infantil. Por detrás destes rostinhos inocentes brilha a luz imortal de grandes sábios. A explicação não poderia ser mais clara, mas era difícil manter-me calmo e sereno vendo uma criança que aparentava uns 8 anos de idade dissertar com tanta sabedoria sobre assuntos que raros idosos na Terra possuem noção tão clara. Observei Gabriel na forma mais natural e descontraída do mundo. Aplaudir e parabenizar o jovenzinho com uma expressão de grande reconhecimento pela bela resposta. Parabéns, parabéns, disseste bem, ganhastes mais 2 pontos. E então, o sábio professor acalmou o burburinho do aplauso geral e questionou a todos com um olhar sério, mas fraterno. Mas, diga-me, o que é melhor do que perdoar? Fez-se um silêncio geral entre as crianças. Todas sabiam que não era momento de responder, e sim de aprender. Gabriel levantou-se e começou a caminhar entre as crianças sentadas no extenso gramado. Sua luz estava realmente impressionante naquela tarde. Tudo nele parecia mais vivo e mais belo. Tudo nele parecia divino. Seu olhar envolveu os pequeninos com um profundo amor, que imediatamente os cativou. O ato fez-me lembrar Jesus. Então, aquela voz tranquila e agradável invadiu nossos ouvidos. Minhas crianças, melhor que perdoar é não se sentir ofendido. O perdão implica em receber uma ofensa e guardar mágoa, para após exercitar o ato de perdoar, desculpando o agressor. Mas a beleza maior está em não se magoar quando ofendido. Devemos manter nossos braços abertos para receber o agressor e, envolvidos em luz, encaminharmos este irmão para a paz de Deus através do amor, e não através da defesa doentia de um determinado ponto de vista. Todos permaneceram quietos, meditativos, assimilando a pérola com que Gabriel os havia apresentado. Ao contrário dos homens, em geral, aquelas palavras tocaram fundo nas crianças. Não entraram por um ouvido e saíram por outro, como comumente se diz, e como ocorre na grande maioria das vezes. E então, um gesto de uma das crianças comoveu-nos a todos. Uma menininha que aparentava 5 anos no traje físico, sentada mais à frente da graciosa plateia, levantou-se e pediu a Gabriel para que se abaixasse. O anjo assim o fez, descendo de seus 1,80 m de altura, e a menina ofertou-lhe um amoroso beijo no rosto e com indescritível ternura disse: Agradecemos a Deus por podermos brincar contigo, irmão Gabriel. Gabriel deixou escapulir uma lágrima de seus belos olhos e, abraçando a menina, disse: Eu também, meu amor, eu também agradeço. Olhei para o irmão Hermes, que estava profundamente sensibilizado, e observei que uma lágrima corria por seu rosto bronzeado. Ele olhou para mim, instintivamente abracei-o e disse-lhe: Obrigado, meu Deus, por existir a beleza do amor em sua forma mais plena. Obrigado por não ser apenas um conto de fadas. O mal, hoje em dia, domina o mundo dos homens, mas em breve, ao rufar os tambores da concretização do final dos tempos, estes anjos de luz descerão à terra para estabelecer uma nova ordem mundial. A ordem do amor crístico. Obrigado, meu Deus. Senti a cabeça de Hermes ao lado da minha, durante o fraterno abraço, movendo-se em sinal afirmativo, num sinal de confirmação às minhas palavras. Não éramos os únicos comovidos. Mariana e 2 assistentes estavam mais para trás observando a cena, vendo que aquele era o fechamento ideal para as atividades do dia que estava terminando. A nobre coordenadora convidou as crianças a se despedirem do querido amigo para recolherem-se ao necessário descanso. Recolherem-se? Perguntei ao irmão Hermes.
Os desencarnados precisam dormir? Não, respondeu o amigo. No caso das crianças, elas estão passando por um processo de adaptação, o que exige períodos de descanso. Mas não se preocupe, no império do amor universal, as noites são curtas. Curtas? Sim, como já lhe disse, o ambiente é o conjunto dos desejos de bem viver destes cidadãos iluminados. Aqui nesta cidade, todos desejam dias belos ensolarados e às vezes com chuva ao entardecer, e uma bela noite estrelada que aproveitam para teatros e palestras agradáveis sob o lugar magnífico. A madrugada é desprezada, portanto, não existe aqui. Quer dizer que após o final da noite, quando nós encarnados vamos dormir, aqui amanhece? Exatamente, mas cada reino é diferente. Existem cidades astrais em que não existe noite. É dia constante sem jamais anoitecer. Ocorre também o contrário, nas zonas umbralinas onde a noite é ininterrupta. E não devemos esquecer que o tempo e o espaço correm de formas diferentes no plano espiritual e no plano material, não nos permitindo comparações desta natureza. As crianças estavam entrando no prédio, acompanhadas pelas atenciosas assistentes, quando despontaram no firmamento as primeiras estrelas. E então, lembrei-me que não havia visto postes para iluminação pública. Quando desci o olhar do céu, descobri o porquê. As flores, certas folhagens e algumas árvores detinham a propriedade de acumular luz durante o dia, tornando-se à noite grandes fontes de luz. As árvores davam-me a impressão de estarem decoradas para festas natalinas, tal a beleza da luz colorida que projetavam. Desnecessário dizer da beleza das flores iluminadas, pareciam decorações feitas de neon. Em outras noites, pude ver a beleza do jardim da Casa da Sabedoria, com este efeito noturno. Mas, sem dúvida, o Templo da União Divina, no vértice superior do Grande Triângulo, é o local mais belo à noite, nesta cidade. Talvez seja por isso que as orações coletivas em favor dos encarnados são realizadas sempre à noite. O astral torna-se mais perfeito, permitindo um melhor resultado na irradiação de vibrações de luz para o tumultuado mundo dos encarnados. Mas narraremos mais tarde este fenômeno impressionante que nos deu a certeza de que a oração é realmente poderoso instrumento a favor daqueles que buscam o bem e a paz. Abandonando por alguns momentos o meu quase que contínuo deslumbramento ante aquele mundo de surpresas que muitos devem estar crendo que é um conto de fadas ou fruto de uma mente alucinada, eu resolvi deter a atenção em Gabriel e Mariana, que haviam se dirigido para um jardim que começava a irradiar aquela linda luz de aspecto natalino. O jardim não se distanciava mais do que 50 passos do educandário infantil. Lá, sentaram-se naquelas estranhas, mas confortáveis poltronas de estranho material. Gabriel, sentado em elegante postura, levava a mão sob o queixo e os olhos direcionados ao firmamento, talvez em busca de alguma estrela em especial. Mariana, tirando Gabriel de seus devaneios, dirigiu-lhe a palavra nestes termos: Gabriel, andas trabalhando demais. Precisas descansar, dedicar-te um pouco mais ao lazer. Nossa cidade é tão bela e oferece-nos muitas opções. O teu trabalho é muito árduo e as esferas inferiores muitas vezes chocam-nos o espírito. E lembre-se, o refazimento através das diversões saudáveis permite-nos renovar as forças para o trabalho. Eu sei, respondeu Gabriel, mas são tantos necessitados. Sei que as leis de Deus são perfeitas, mas dói-me o coração ver tanta imprudência e insensatez entre os homens. Estes retornam ao mundo espiritual em deplorável estado, devido ao desrespeito para com as leis divinas, e agora, com a chegada do final dos tempos, a situação torna-se mais caótica. Tens razão, Gabriel. Eu entendo as tuas preocupações.
E nem me atrevo a questionar o teu empenho, mesmo porque não compreendo todas as tuas atividades por completo, devido a seres mais adiantados do que eu, mas insisto em que venhas ao teatro esta noite, junto conosco para espairecer. Gabriel fez um gesto espirituoso e disse: Conosco? Duvido tu conseguires convencer Marcos esta noite. Aquele anda mais ocupado do que eu. Ele não sai nunca do hospital devido à grande leva de desequilibrados sexuais que desencarnaram após as tristes festividades carnavalescas no Brasil. Engano teu, Gabriel. Já o convenci. Só falta a ti. Naquele instante da conversação, vimos uma luz formando-se no meio dos dois amigos. Em instantes materializava-se entre eles um belo rapaz de pele morena clara e cabelos negros envolto em uma diamantina luz. Era Marcos. Então, Mariana, convenceu-o? E Marcos continuou: Vamos lá, Gabriel, será divertido. Apresentar-se-á no teatro esta noite a companhia Filhos do Vento e apresentaram a peça Aurora para o Terceiro Milênio. E também tu estás só. Éteu, o amor da tua vida, está nas zonas de trevas da crosta terrestre em trabalho assistencial. Pensei de mim para comigo, aqueles que pensam que o reino dos céus é um mundo de ociosidade, onde os anjos ficam sentados em cima de nuvens tocando harpa, estão redondamente enganados. Até agora, só havia visto entre todos as mais puras disposições para o trabalho de auxílio aos que sofrem nos desenganos da vida. Sim, respondeu Hermes, captando minhas ondas mentais. A bela Étel partiu faz 10 dias em caravana para assistência aos irmãos perturbados, em cidade astral localizada perto da crosta nas imediações do Rio de Janeiro. O período carnavalesco no Brasil implica em muito trabalho nas zonas de trevas e no próprio plano material. Os encarnados descem aos mais torpes sentimentos, desencadeando graves situações. Estimulados pelos espíritos obsessores que geralmente estão envolvidos em inconfessáveis planos e amparados pelo caráter nefasto do carnaval, os foliões entregam-se de corpo e alma, dementados às sensações infelizes dos seus caprichos pervertidos e doentios. O amigo voltou então o olhar para os 3 ali reunidos e concluiu: Étel está atuando diretamente na cidade astral conhecida como Império dos Dragões do Mal. Meditei sobre a profundidade dos conceitos do irmão e companheiro. Realmente o carnaval desencadeia deprimentes vibrações na atmosfera astral terrestre. Falou-me também o companheiro sobre Étel, a alma gêmea de Gabriel. Eu fiquei curioso para ver com os meus próprios olhos tão famosa beleza. Fiquei decepcionado, pois queria ter sua primeira imagem ante os meus olhos naquele deslumbrante lugar. Certamente Étel faria um grande contraste com sua beleza naquele lugar horripilante chamado o Império dos Dragões do Mal. Está certo, convenceram-me, respondeu Gabriel. Aproveitaremos a noite, mas amanhã partirei para auxiliar a caravana de Étel e Lívia nas esferas de trevas. Eu irei contigo, respondeu Marcos. Mas antes, disse Gabriel, vamos atender a estes jovens. No mesmo instante, o grupo encabeçado por Miriam surgiu entre eles para dar a notícia que havíamos escutado anteriormente. Gabriel, conseguimos. Os irmãos Siqueira perdem forças em suas atividades obsessivas. Os 30 irmãos que estavam escravizados já se encontram em repouso no hospital intermediário. E mais, acreditamos que a conversão dos irmãos Siqueira ocorrerá em breves dias. O irmão Gabriel levantou-se, abraçou a jovem mulher e disse-lhe: Ótimo, bom trabalho. Iremos juntos amanhã às zonas de sofrimento, onde ajudaremos Étel, Lívia e os demais irmãos que saíram em caravana faz 10 dias. E lá trabalharemos a renovação dos irmãos Siqueira, com a bênção de Jesus. O grupo que acompanhava Miriam comemorava, intimamente, a oportunidade de trabalho ao lado de tão elevada entidade espiritual. Já Miriam esboçava no rosto uma expressão de profunda gratidão ante o amparo de Gabriel. Com certeza, Miriam possuía um envolvimento mais profundo naquele caso.
Após cordiais cumprimentos e abraços, onde Gabriel envolveu a todos em uma poderosa onda de otimismo que o anjo direcionou principalmente a Miriam, eles dirigiram-se para o teatro na região central da cidade, onde aqueles elevados filhos de Deus poderiam relaxar e descontrair, preparando-se para as atividades do dia seguinte. Terminamos mais um capítulo com a bênção de Deus e do Mestre Jesus. Nos encontramos no próximo. Abraços de luz.